Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Pontes e hoje nós iremos falar sobre o tema fotojornalismo. Por isso, roda a vinheta. Bom, para darmos início ao tema, precisamos entender o que é o fotojornalismo e quando ele surgiu. O fotojornalismo surgiu ao final dos anos do século XIX e começo dos anos do século XX, devido às revistas ilustradas que nós tínhamos antigamente, onde fazia exatamente essa prática da fotografia com textos, essa unificação. Então, devido a esse acontecimento, o fotojornalismo foi ganhando algumas aprimorações devido a essa sua primeira introdução. Logo em seguida, as fotografias começaram a ganhar uma evolução juntamente com seus aspectos técnicos e foi possível fazer as fotografias, registrar de uma maneira muito mais simples e mais fiel do que as pinturas que nós tínhamos antigamente. Diante disso, o que de fato é o fotojornalismo? O fotojornalismo nada mais é do que a prática do jornalismo por meio de uma linguagem fotográfica, muitas vezes em substituição de uma linguagem verbal. Ela valida as informações. O fotojornalismo utiliza as técnicas da fotografia juntamente com a capacidade de descrever uma imagem com um olhar muito mais crítico. Depois que entendemos o que é o fotojornalismo, qual é a importância dele em nossas vidas? Qual é a importância dele nas notícias, nas nossas reportagens do dia a dia? Primeiro, ele é importante pelo registro da nossa história. Ele faz parte disso. Segunda situação, ele consegue levar as informações ao seu público de uma maneira muito mais objetiva, muito mais clara e ele consegue atender um público muito maior. Terceiro, ele possibilita que as notícias e as reportagens consigam ganhar rostos, faces, cores, vidas e com isso ele consegue despertar emoções nas pessoas quando elas estão vendo alguma imagem. O fotojornalismo também é importante porque ele consegue alcançar vários tipos de públicos diferentes. Por exemplo, as pessoas que não puderam ser alfabetizadas. Quando elas conseguem visualizar aquela imagem, já é possível ela entender o que está acontecendo, o que aquela imagem quer transmitir. Então isso é muito importante. Agora que entendemos o que é o fotojornalismo e qual a sua importância na sociedade, qual é o seu papel na sociedade, precisamos entender quais são os tipos de fotografias que nós temos. Fotografia cultural é o registro de aspectos mais específicos de uma cultura ou de um povo. Por exemplo, dança, comida, moda, atividades diárias, tudo que consiga focar nessas duas situações. Fotografia policial são centradas no registro das ações da polícia civil e militar, como, por exemplo, abordagens, protestos. É muito comum nós vermos esse tipo de fotografia em jornais diários, por exemplo. As filters são imagens que elas falam por si só. Ela é uma imagem que não precisa muitas vezes de texto para poder complementá-la. Ela geralmente foca na emoção e na sensação que a situação transmite. Retratos são fotografias de personalidades importantes para nossa história ou algum evento a ser documentado. Dentro de retratos, nós temos uma outra categoria chamada oportunidade de fotos, que é exatamente quando essas pessoas importantes sabem que serão fotografadas, elas fazem uma pausa e posam para o retrato. Fotos documentários é uma série de fotos que registram documentos, eventos e acontecimentos. Ela geralmente consegue capturar esses acontecimentos com muita precisão nos seus mínimos detalhes, assim deixando a informação muito mais objetiva e muito mais clara. Ilustrações fotográficas ou fotos ilustrativas. Normalmente elas são utilizadas para ilustrar matérias e manchetes.
Agora que você entendeu um pouquinho de como funciona o fotojornalismo, você pode fazer a sua análise diante das fotografias que você encontrar nas suas matérias preferidas. O tema da semana foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, o comentário de vocês, que é muito importante. E também, se vocês quiserem deixar uma sugestão de tema para uma próxima gravação, serão muito bem-vindas. Então é isso, muito obrigado, um grande beijo e até o próximo vídeo.